Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de saber um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e da nossa região. Hoje, em nossos estúdios, temos a grata satisfação de receber Marcelo Sanazar, que é vice-presidente da ADJORI, Associação dos Jornais do Interior. Também é diretor do Diário da Região e diretor da Gráfica Marmar. Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite e é um prazer tê-lo conosco. Imagina, o prazer é meu. Obrigado por me convidar para tomar um café. Marcelo, me fala um pouco da sua trajetória. Você está inserido no antigo Diário da Região, Diário de Osasco. Desde de pequeno você estava nos bastidores e aí se posicionou e hoje é diretor de tão expressivo jornal. Eu nasci dentro do jornal Diário de Osasco na época, fiz de tudo um pouco ali e sempre, desde muito novo, eu zelei e cuidei da coisa como realmente buscando meu espaço, né? E já faz alguns anos que eu sou diretor do jornal, cuidando do que realmente a gente deve, do jeito que a gente deve cuidar da nossa casa, e o jornal é minha casa. E a sua formação em administração de empresas, teve uma tendência para zelar pelo patrimônio, pela empresa da família? Via de regra, quando você escolhe administração de empresas, geralmente é um curso mais genérico, que tem uma abrangência muito grande, e teve esse intuito. Só que, na verdade, eu aprendi muito mais no dia a dia do que na faculdade. A pós-graduação, para mim, foi muito importante, mas a faculdade, tudo que você ia aprender é uma coisa que eu já estava muito acostumado a viver na empresa durante todo o dia. O jornal, o Diário da Região, com seu pai, Vreje Sanazar, a própria história e trajetória se confundem bastante com a história de Osasco, né? Inclusive, seu tio foi o primeiro prefeito aqui da região. O jornal ele começou com um aspecto mais político, e de 30, 35 anos para cá ele se tornou uma empresa com pernas próprias, visando lucro como toda empresa, como todo veículo de comunicação, buscou realmente divulgar o que acontece de mais importante na região. Então, como todo veículo, ele começa com algum tipo de, ou pelo menos nos anos 50, 60 era assim, começava com algum apoio político, com algum intuito político, mas depois ele já se tornou uma empresa com pernas próprias. E bastante na vanguarda, né? O seu pai com o gravadorzinho de mão, indo de porta em porta, ele fazia realmente um jornalismo abelha, ele fazia bastante o tudo de dentro de uma empresa. O jornal ele chegou a ser linotipo, né? Aqueles impressos feitos no chumbo. Linotipo, depois máquina plana e depois, por último, máquina rotativa. Você conhece bem ali o negócio. A gente acompanhou todo este processo. O jornal de bairro, o jornal do interior, geralmente tem essa história, né? O proprietário é um sonhador, o proprietário é um idealista e não tem toda a estrutura empresarial que uma companhia, que uma empresa exige. E acaba fazendo as coisas acontecer. É o famoso cruzar e cabecear. E hoje, como proprietário da Gráfica, que atende outros jornais, e vice-presidente da ADJORI, que também tem muito relacionamento com os jornais do interior, eu vejo isso acontecer demais. Isso é muito comum ainda hoje. Os jornais um pouco mais acanhados, o proprietário faz absolutamente tudo. Ele fotografa o evento, ele escreve a matéria, ele manda o jornal para a gráfica, ele distribui o jornal. E meu pai era assim, nos anos 60, 70 era assim. Hoje ainda muitos jornais funcionam dessa maneira. Marcelo, nós estamos aqui numa região muito próxima da capital, do São Paulo, capital. A sombra das notícias dos grandes jornais interferem. Se vocês tivessem a mesma estrutura, se nós tivéssemos a mesma estrutura atualmente encontrada no jornal, 100 quilômetros distantes da capital, seria diferente o perfil? A história diz que os jornais, as cidades até menores do que as nossas da região, menores do que Osasco, Barueri, Carapicuíba, etc., tem jornais mais fortes do que os nossos da nossa região. Que formam mais tendência, que tem mais voz. Mais força, exatamente. E isso acontece com cidades, repito, bem menores do que as nossas, mas cidades grandes, como Araras, como Limeira, Sorocaba. Campinas ainda já é enorme, mas Sorocaba, Limeira, Piracicaba, etc. e tal. Os jornais eles têm mais força por não ter o eco porque aqui nós temos grandes jornais, grandes televisões que nos sufocam de certa forma. Na verdade é o seguinte, o jornal vive de publicidade. Perfeito. Né?
E o morador da nossa região, ele não consome apenas a nossa região, ele consome muito São Paulo. Sim. Então a publicidade O foco... fica muito mais dividido com os veículos da capital. Perfeito. Já o Jornal de Rio Claro, o Jornal de Limeira, ele tem uma exclusividade de ser a única região que aquele morador vai consumir. Entendi. Então, o nosso consumo é muito, muito dividido com São Paulo. Pulverizado com as grandes mídias. Agora, a mídia propriamente dita, eu vou dar um exemplo, Osasco. O jornal Folha de São Paulo, ele deve chegar em Osasco diariamente com 1.500, 1.400 exemplares por dia. A tiragem em Osasco. É pequena, em Osasco. É pequena. Relativamente pequena. Pequena. Se você pegar o estado de São Paulo, devem ser uns 700, 800 exemplares por dia. Eu não vou nem dizer do Diário da Região, mas a maioria dos jornais, para não dizer todos os jornais regionais, tem muito mais que isso de tiragem. Quem que mostra o buraco na sua esquina? A Folha de São Paulo, que é um baita jornal, adoramos, nos espelhamos muito na Folha, mas não mostra o nosso dia a dia. Salvo fatos notórios, igual recentemente ocorreu, a chacina, e aí a mídia, a grande mídia, vem maciçamente, faz as coberturas e até não sobra muito espaço para nós comentarmos. Só que tem um detalhe importante, quando acontecem essas situações grandes na nossa região, nós alimentamos a grande mídia, a grande imprensa. Entendi. Tem aí uma troca de um acordo de cavalheiros, sim. um acordo de boa vizinhança. Não tenha dúvida. E vocês abastecem de informação, porque vocês estão dentro da tem notícia, exemplo, né? um grande exemplo, quando nós tivemos o problema aqui no Osasco Plaza Shopping em 96, Sim. Nós tínhamos um fotógrafo nosso, o Edu Venâncio, que faleceu, mas era um parceiraço, um irmão nosso. Ele estava a caminho do shopping. Então ele conseguiu imagens muito boas. E as imagens dele foram publicadas em diversas revistas e jornais do Brasil e de fora. Entendi. Tudo fornecido por nós. Então, assim, é normal quando você tem uma situação de grande repercussão em uma cidade fora da capital, que o jornal local abasteça a grande imprensa. Marcelo, não vou nem dizer advento, porque a internet agora nós temos a impressão que ela sempre esteve entre nós. Ela veio com tanta força que hoje a gente nós não conseguimos nos imaginar antes do advento da internet. Ela faz tanto parte da nossa vida. Mas ela interfere, de certa forma, no jornal impresso? Interfere pelo bem, para melhor. Se fala muito em perda de tiragem de jornais impressos. Não, realmente, alguns veículos, um perfil de veículos especificamente, vem perdendo. É o jornal vendido, o jornal de conteúdo genérico, conteúdo geral. Esse jornal vem perdendo tiragem para a mídia digital. Mas vamos fazer um exercício. Como que você consegue transformar da mídia impressa para a mídia digital um jornal gratuito? Porque hoje, o leitor do jornal gratuito é um leitor passivo. Ele recebe informação no farol, ele recebe informação no posto de gasolina, num centro comercial ou debaixo da porta da sua casa. Como que você vai fazer isso digitalmente? Quando se fala em jornal gratuito, significa que a distribuição é é gratuita. São jornais que vivem de publicidade. O foco do meio de ganho, a fonte de renda dos jornais está focado nas publicidades. Exatamente. Então, você pega um jornal pago, é um leitor ativo. Ele saiu, pegou o telefone e fez a assinatura. Perfeito. Ele saiu de casa, foi à banca e comprou o jornal. Esse perfil de jornal vem perdendo tiragem para a web. O jornal gratuito e regional vem crescendo tiragem. E quanto à concorrência de informação? Porque hoje em dia, qualquer pessoa, vou até colocar, qualquer criança ou adolescente, com o celular na mão, ele passa a ser um jornalista. Ele flagra um evento, coloca o celularzinho dele para gravar, de repente aquilo se torna uma notícia, uma informação. O foco do leitor, ou do espectador, ou do internauta, ele fica pulverizado também? Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque tem um negócio chamado credibilidade. Perfeito. Hoje é muito mais buscado notícia na internet do que no papel, do que numa revista, num jornal. Já foi o tempo que se ia à biblioteca, né? Exatamente, numa rádio, numa TV. Mas a credibilidade de uma informação publicada na web é infinitamente inferior do que uma publicada num jornal. Tudo se fala ali, né? Na internet aceita que você falou, todo mundo é jornalista, todo mundo tem o seu veículo para se mostrar. Sem compromisso com a verdade, sem com responsabilidade. Exatamente. O jornal, a rádio, a TV, quando vai colocar uma matéria no ar,
ouviu uma versão, ouviu outra, checou, rechecou, para não pagar mico, para não publicar algo errado. Então isso com certeza gera muito mais credibilidade. Eu até vi uma pesquisa muito interessante esses dias, que 9% das pessoas que leem algo na internet acreditam naquilo. Piamente, sem questionar. Sem questionar. E 90 e tantos por cento no jornal. Ah, interessante. Então isso é que mostra muito a importante. idoneidade, a história, os profissionais ali trabalhando, mas na internet se divulga e se pulveriza muita coisa. Hoje em dia, se você quiser, o que você pensar em pesquisar, até o ditado popular, antes de me perguntar, pergunte ao Google. E realmente é uma enciclopédia colaborativa e cooperativa que traz muita informação. Marcelo, mudando um pouquinho de assunto, me fala um pouquinho sobre a Adjori. É uma associação dos jornais do interior. É uma associação que congrega os jornais fora das capitais e que são jornais de médio para pequeno porte que cuidam de matérias regionais. É uma associação estadual, são os jornais do interior do estado de São Paulo. Essa associação existe em muitos estados e nós temos a Adjori Brasil, que é uma confederação das Adjores. E da Associação dos Jornais do Interior, localizado em São Paulo... No estado de São Paulo, eu sou vice-presidente. Você é vice-presidente. Isso. E para que veio esta associação? A Adjori já existe há 33 anos em São Paulo e ela vem para fomentar realmente os empresários do veículo comunicação de papel, jornal, tanto revista e jornal, a se unirem, a discutirem, a criarem ideias, a terem opções, debaterem. Isso é muito importante. Marcelo, é como se fosse um sindicato, como se fosse realmente é uma troca de informações muito grande. Eu vou pedir licença para você um instante. Nós vamos fazer um pequeno break e aí voltamos em seguida falando um pouco mais sobre a Associação dos Jornalistas do Interior. Fiquem aí, voltamos já. De volta com o Café com Autoridade, aproveitando para fazer uma correção no Associação dos Jornais do Interior. E você falava os objetivos da Adjori. Então ele congrega esses jornais em busca de facilidades e benefícios comuns. Sim, troca de informações, troca de tecnologias, compra de papel junto. Se forma uma associação porque o poder de compra ele lhe dá o melhor preço. Hoje nós importamos papel da Rússia para alguns jornais da associação. E jornais de Piracicaba, de Rio Claro, de Santo André. E o consumo de papel para esses jornais é algo substancial? É muito grande o consumo de papel? É grande, é grande. Os jornais regionais, como eu te disse, ele vem crescendo tiragem. Ele só não vem crescendo o número de páginas porque isso é uma tendência mundial. Leitura mais rápida, com maior tiragem. E a longevidade média dos pequenos jornais? Eles normalmente ficam bastante tempo? Ou... Amaral, é o seguinte, abrir e fechar empresas, abrem e fecham de qualquer setor, de qualquer ramo. Né? Não é porque existe a internet agora que o jornal vai abrir e fechar mais rápido. Isso não interfere diretamente. É óbvio que a mídia digital, ela cresce muito mais do que a mídia impressa. Ela partiu do zero. Há poucos anos ela era nada. Sim. Então o índice de crescimento da mídia digital é muito maior do que a mídia impressa. Só que a mídia impressa, ela está sendo remodelada. Ela está acontecendo uma evolução que não tem como segurar, que é uma leitura muito mais rápida, é uma leitura muito mais prática, que seja um formato prático de você manusear o papel. E porque hoje em dia, não é porque é internet, é porque é papel. Ninguém mais tem tempo de ler. Sim. Antigamente era muito prazeroso pegar um copo de café e um jornal e ler o jornal inteiro. Hoje em dia, sendo na internet ou sendo no papel, ninguém tem tempo mais. Não vai destruir o outro, assim como com o advento da televisão, muitos apostaram na falência do rádio, o que é uma grande mentira. O rádio tem seu espaço até hoje, se não maior até, em detrimento em questão dos trânsitos, tal, e ali é onde você tem o seu momento. Não vai matar o outro. Eu seria muito arrogante se eu soubesse o que vai acontecer. A minha opinião, nos próximos 20 anos, pouca coisa muda.
muita coisa vai continuar como está hoje. O papel, ele continua... Porque assim, nós temos o problema ecológico do papel. Tá. O papel jornal, principalmente, ele é extremamente biodegradável. Ele se degrada muito rápido. Então ele não é um agressor da natureza. Ele não é agressor, primeiro ponto. Segundo, ele vem de fontes renováveis. 100% do papel consumido no Brasil vem de fontes renováveis. A qualidade do papel jornal de 20, 30 anos atrás mudou. Hoje se nota ele mais branquinho, mais clarinho. Na verdade, sim, papel, existem muitas qualidades de papel jornal. Né? O papel jornal é um papel bem frágil. É um papel bem descartável, Tá. Né? Justamente para você conseguir ter custos bons na distribuição do jornal. Agora, você pega, hoje em dia você tem muito mais tecnologias para produzir um papel melhor também. E questão de reciclagem? Um jornal ele é reciclado e o papel pode voltar a ser um jornal Sim, ou ele vai sim, para uma sim. camada inferior na escala produtiva? Não, ele volta. Hoje, grande parte do papel que se compra para impressão de jornal, ele já tem uma grande parcela de papel reciclado. Não só de fonte renovável, como de papel reciclado. E existe a responsabilidade de que os produtores de papel produzam as próprias florestas, extraiam os papéis dos próprios, das próprias cultivos de árvores? Aqui no Brasil nós temos só uma fábrica de papel jornal, que fica no Paraná, que é a Pisa. Ela é a única fabricante de papel jornal do Brasil. E ela não dá conta da demanda. Ela produz, se não me engano, perto de 18% a 20% do que é consumido aqui. O resto é importado? É tudo importado. Canadá, Rússia, Bélgica, um pouquinho da China. E agora eu não sei te falar as leis nesses países. O que eu sei é, onde nós compramos na Rússia, por exemplo, a plantação é tudo da fábrica. Ela é própria, É própria. tem a responsabilidade com a natureza, com os meios afim. E como diretor da gráfica, você tem sentido uma crescente demanda dos jornais e em épocas de campanha, aumenta ainda mais campanhas políticas, quero dizer, aumenta ainda mais essa demanda? Esse ano, não só para o mundo do mercado, não só para o mercado gráfico, mas o mercado produtivo, ele vem sofrendo muitos problemas, todos estão sabendo. Em função da crise mundial. Não tenha dúvida. E o nosso mercado gráfico, ele vem sofrendo muito por causa do dólar. O papel, como eu te falei, é importado, é dolarizado. A tinta usada é dolarizada. As chapas, que são os moldes para impressão, são dolarizados. E teve um aumento muito rápido, né, do dólar. E você paga o dólar do dia, não tem muito como fugir disso. Então você está planejando alguma coisa com um custo X e de um mês para o outro esse custo se multiplicou. Agora, em termos de números de clientes, porque além de imprimir o nosso jornal, o Diário da Região, nós imprimimos mais de 250 outros jornais. Jornais da Bahia, Minas Gerais, Grande São Paulo, interior. E esse número ele vem crescendo de 2009 para cá. Ele vem crescendo. E em momentos eleitorais, com certeza, aumenta a produção. Isso é fato. E a política de começar... Por exemplo, agora, se algum pré-candidato lhe procurar para fazer uma campanha política, a responsabilidade eleitoral é dele. Se ele te pedir, você faz. Não, um candidato... as regras eleitorais são muito... As leis eleitorais são muito rígidas hoje. Mas a penalização seria dele. Se ele te pedir, você... Não. A gráfica é corresponsável. É corresponsável? Você tem... Óbvio que a gráfica hoje, qualquer material gráfico de política, de candidato, ela tem que ter a quantidade de exemplares, a tiragem, o CNPJ da gráfica que imprimiu e o CNPJ do candidato. Perfeito. Só que esse CNPJ do candidato só sai no período eleitoral. Entendi. Então não adianta ele querer fazer algum material agora, porque não tem, não pode, não dá. Ele tem que ser impresso já com o número de CNPJ da eleição dele, que só sai poucos dias antes da eleição. Mas existe algum tipo de campanha subliminar, ou seja, a pessoa que tem a pretensão nas próximas eleições a concorrer a um cargo público, ele paralelamente estar fazendo algum trabalho onde o rostinho dele apareça? Isso acontece, é uma prática comum? Não, comum e é legal isso. Tem, por exemplo, o Datena, ele é candidato, se intitulou candidato a prefeito de São Paulo. Ele está no ar. Isso não é campanha? É Sim, campanha. É uma não campanha deixa de legalizada? É. Porque não é explícita. Sim. Ele não está fazendo... Tem alguns donos de jornal, alguns parceiros que têm... Alguns futuros candidatos que têm parceiros donos de jornal que acabam
exaltando mais o nome desse camarada. Marcelo, como que fica o posicionamento político? Não estou falando partidário, mas a Adjori, ela tem uma influência nos meios políticos? A influência é um termo muito pesado. Nós temos muito relacionamento nos meios políticos. Um exemplo disso foram as eleições do ano passado, durante a campanha política. Nós conseguimos, via Adjori, uma entrevista coletiva exclusiva para a mídia regional, mídia do interior, com os grandes candidatos. Eduardo Campos, Paulo Scaff, Alexandre Padilha, Kassab, Aécio Neves, Geraldo Alckmin. Entrevistas coletivas exclusivas para a mídia do interior, que não tem tanto acesso como a grande mídia a esses candidatos. E boa parte desses debates, dessas entrevistas foram feitas, se não todas, aqui na sede do Diário da Região? Como nós temos o auditório aqui, facilitava um pouco. Então essas entrevistas foram feitas aqui. Perfeito. Mas ela foi organizada pela Adjori. E foi interessante que nós conseguimos chegar a praticamente todos os extremos de partido, né? Não conseguimos apenas com a Dilma, mas ela nos recebeu na PUC, uma visita oficial em nome da Adjori, ela nos recebeu lá, e foi muito interessante. Cada evento desse aí com cerca de 200, 300 jornalistas, e a grande imprensa toda cobriu o evento, não teve acesso a perguntas, porque era uma entrevista coletiva exclusiva. As perguntas eram as mesmas? Havia uma pauta exclusiva? Não. Era uma entrevista aberta. Uma entrevista aberta aos jornalistas desses jornais do interior. E qual o seu, não diria resumo, mas qual a meta foi atingida? Você acha que eles foram mais ouvidos regionalmente? Olha, eu vou te falar da parte dos jornalistas e dos jornais. Todos ficaram muito satisfeitos. Que bacana. Muito. Após a última entrevista coletiva que nós fizemos, foi com o Aécio Neves e com o governador Alckmin, nós fomos muito elogiados pela comunicação do Palácio, pelo evento, que realmente eles não esperavam algo tão organizado assim. Quando o ministro Alexandre Padilha esteve conosco nesse mesmo esquema de entrevista coletiva, o que eu ouvi da assessora dele foi: nós não imaginávamos que seria algo desse tamanho. Que bacana. Não nos preparamos para isso. Subestimaram exatamente. E viram que a organização e a penetração, a abrangência seria maior do que eles tinham se preparado. Não tenha dúvida. Que bacana. Do PT e do PSDB, isso nos deixa muito contente. E na época, me fugiu agora o nome do candidato à presidência que faleceu. Eduardo Campos. Eduardo Campos, ele estava com a agenda marcada. Não, ele foi. Aí ele chegou a vir, então foi próximo. Se não me engano, 2 semanas antes dele falecer. Foi muito próximo. Foi muito próximo. Evento do ele outro. Esteve conosco numa entrevista muito longa, foi uma muito bacana. Muito acessível, ele foi muito acessível com os jornalistas e realmente todos ficaram muito chocados aí com o que aconteceu com ele. E o quarto poder, a imprensa, repetindo a palavra que você disse que tem um peso forte e realmente tem, mas ele influencia, de certa forma, os outros 3 poderes? Amaral, quem escreve são pessoas, e pessoas só escrevem porque têm opinião. É óbvio que o jornalista sério, ele é obrigado a ter uma imparcialidade, mas ele tem opinião, ele tem o lado dele. É que nem um jornalista esportivo falar que não torce para nenhum time de futebol. Sim. É mentira isso, porque se ele não torcesse, ele não seria um jornalista esportivo. Se ele não gostasse, pode até acontecer exceções, né? Acaba influenciando, não tenha dúvida. O que não pode acontecer é algo com maldade, algo com levianidade. Marcelo, o nosso programa está chegando ao seu final e eu deixo as câmeras ao seu dispor. Novamente agradecer o convite, estou à disposição, qualquer dúvida aí, estamos aí. Deixar aberto também as portas do Jornal Diário da Região. Nós temos nosso portal na internet, webdiario.com.br. Lá tem um linkzinho Fale Conosco. Eu, pessoalmente, que recebo todas as mensagens do Fale Conosco, respondo todas as mensagens. Fique à vontade para encaminhar sugestão, crítica. É sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. E o Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.